E hoje é dia do vinho e suas analogias. Você deve ter reparado, se você viu os outros vídeos, que eu usei a mesma camisa durante toda a semana. Na realidade, eu guardei a camisa mesmo para fazer todos os programas. Essa camisa tem um valor significativo para mim, porque quando eu comecei a fazer o Wine Comment, é a camisa que eu fazia. Sempre que eu posso, nas minhas apresentações, eu uso essa camisa, que é uma camisa que tem uma marca, enfim, ela, de alguma maneira, ela registra também para mim que existe uma continuidade no trabalho. E é sobre isso mesmo que o sucesso é o caminho, é continuidade, é ação contínua. É a gente poder estar fazendo coisas, fazendo atividades, criando uma forma de continuar produzindo, de continuar crescendo, de continuar colhendo, de acabar de uma etapa, começar a projetar a próxima etapa e se manter ativo, se manter sempre produzindo. Este é o espírito deste livro que é O Sucesso é o Caminho e que norteou essa nossa semana aqui no 955. E a história que eu quero trazer sobre vinho é tão doido, porque eu comecei a trabalhar com vinho em 1995, se eu não me engano, 94, 95. Mas eu sempre me confundo um pouco nesse ano específico. Mas enfim, vamos dizer que é 95. É, só para fazer alusão aos 95,5, né? E naquela altura eu fui trabalhar numa importadora que era a maior do Brasil, a Expand, e fui numa loja, que era uma loja num espetáculo chamada Domaine Saint-Marie. E a Expand, o grupo Expand, importava um vinho que é de um produtor, que claro existe até hoje, chamado JP Vinhos de Portugal. E eles produziam vinhos espetaculares, e hoje o mais conhecido deles talvez seja o Quinta da Bacalhoa, que é um belo vinho. Mas eles tinham lá também, naquela época, alguns outros vinhos. Tinto da Ânfora, Cova da Ursa, e um vinho chamado Má Partilha, né? Este vinho é um Merlot 100%, um vinho espetacular. Foi criado para, enfim, nos mesmos moldes de Pomerol, que é o grande vinho feito com Merlot na região de Bordeaux, a grande região dos tintos no mundo, junto com a Borgonha, claro. Terra do Lepin, do grande Petrus, cultuado Petrus. E eles produziam esse 100% Merlot. E aí eu fui buscar essa história e é curioso que esse vinho vem de uma terra chamada Má Partilha. E naquela época a gente lembrava e contava as histórias e ouvia as histórias do próprio produtor. Era uma partilha porque esse terreno foi o menor terreno de uma partilha e os irmãos acabaram meio que condenando esse terreno e deixaram para um dos irmãos mais novos, enfim, tal. E ele aceitou de bom grado e ali começou essa plantação de Merlot. E se eu não me engano, os outros foram plantar tomate nessa região. Se eu não me engano, é essa a história. O que é legal? Por que eu estou contando isso? O que isso tem a ver com sucesso é o caminho? Esta vinha, esse pedaço de terra, né? Esta partilha que tinha esse nome, vamos dizer, maldito, né? De má partilha, ou seja, o resto, aquilo que ninguém queria. E ele vai e produz um ícone. Foi o primeiro grande Merlot de Portugal, um vinho cultuado, enfim. E é curioso que vai andando com a história, e aí eu fui perceber, eu saí da Espanha, evidentemente, fui fazendo outras coisas, e aí o que a gente começa a ver? Esse vinho hoje ele chama Bacalhoa Merlot. Só que ele começou a ser produzido em 1986 e em 2011 ele mudou de nome. Então ele deixou de ser uma partilha para ser Bacalhoa Merlot. E às vezes eu fico pensando, né? Por que será que os profissionais de marketing ou da criação de cada lugar não deixam essa história registrada? E eu fui acompanhando os rótulos. E eu achei extremamente curioso que em alguns rótulos contava-se um pouco dessa história, dessa plantação, e não da questão de uma partilha. Mas na ficha técnica do produtor, ele diz que esse vinho é feito com as uvas da vinha
Má Partilha. Não parou, manteve a história, continuou produzindo um grande vinho que ano após ano raramente decepciona aqueles que gostam de beber. E é isso que faz com que a gente sempre continue no sucesso. É continuar caminhando, é continuar melhorando, ou no mínimo mantendo aquilo que a gente já conquistou, os nossos recursos. Eles precisam ser mantidos. Eu posso talvez não usá-los no momento porque eu fui substituindo por outros, mas eles precisam estar preservados. E a gente só preserva isso quando a gente se preserva, preserva a nossa história, quando a gente preserva os bons aromas e os bons sabores de um grande vinho. 95.5 dessa semana vai ficando por aqui, com essa história linda da Quinta da Bacalhoa, Má Partilha, JP Vinhos. Aliás, a história começou porque o brasileiro também fazia parte da sociedade. Uma bela história e um belo vinho. Aliás, belos vinhos. Cova da Ursa me fez lembrar um belo Chardonnay que era. Eu acho que não tem mais esse rótulo, mas com certeza o Chardonnay que está sendo produzido lá também é muito bom. Vem para os 5%, começa a desfrutar de outros sabores, começa a entender que um vinho muitas vezes não é só um vinho, ele tem uma história por trás, assim como as pessoas. Nem sempre elas são aquilo que elas fazem, aliás, quase nunca são aquilo que elas fazem. Uma pessoa tem muito mais para contar, tem muito mais por trás da sua história, tem muito mais por trás da sua marca. Afinal de contas, a marca é você. Até semana que vem.